Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta quarta-feira, 14 de outubro. Veja os destaques desta edição. Brasil e Paraguai na expectativa pela reabertura da Ponte da Amizade. Fronteira deve abrir nesta quinta-feira. O dia virou noite nesta quarta e teve chuva, vento e granizo. E um bate-papo com uma engenheira civil, referência na profissão no estado do Paraná. 14 de outubro, quarta-feira, o DC Notícias Web já está no ar. Olá, nós começamos o DC Notícias Web falando de expectativa. Brasileiros e paraguaios estão esperando pela reabertura da Ponte da Amizade e o reinício da retomada econômica. A previsão é que esta reabertura da fronteira se realize segundo os governos dos dois países. Fechada desde março de 2020 por conta da pandemia de Covid-19, a Ponte Internacional da Amizade, que liga Foz do Iguaçu à Ciudad del Este no Paraguai, era bastante agitada, em que milhares de pessoas atravessavam diariamente, a trabalho ou para fazer compras. No mês passado, os governos brasileiro e paraguaio começaram a se manifestar a respeito da reabertura. O governo brasileiro reeditou a normativa que trata da restrição temporária para a entrada de estrangeiros no país. A Portaria 456, publicada pelo Diário Oficial da União no último dia 24 de setembro, autoriza a circulação na Ponte Internacional da Amizade para moradores de cidades gêmeas, como é o caso de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, onde ambas contam com um grande potencial de integração econômica e cultural. Para a efetivação dessa medida, é necessário que haja reciprocidade de ambos os países, ou seja, que brasileiros e paraguaios tenham o mesmo direito de atravessar para o país vizinho. Após conversações e negociações, o presidente Jair Bolsonaro anunciou em uma live sua vinda para Foz do Iguaçu no dia 15 de outubro para a cerimônia de reabertura, junto com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, mas desmarcou a sua vinda. O governo paraguaio confirmou nesta quarta-feira a reabertura da ponte para a próxima quinta-feira, dia 15 de outubro, seguindo diversos protocolos de segurança sanitária, com funcionamento das 5 da manhã às 2 da tarde. Quem aguarda ansiosamente a reabertura são os lojistas da região da Vila Portes, que estão com a esperança pela melhora no comércio da região. O pessoal vai vir, vai aproveitar o preço dos produtos que é mais barato do que no Paraguai, dependendo do ramo de atividade, né? E acreditamos sim que vai ter um aumento nas vendas. O aumento, ele vem já desde o primeiro fechamento por causa da pandemia com uma redução grande, mas a gente está muito esperançoso com a reabertura da ponte agora, né? Para se concretizar, se de fato for abrir mesmo a Ponte da Amizade nos próximos dias, nós esperamos que esse fluxo de visitante, seguindo as restrições e de forma gradativa, melhore sim o nosso fluxo de venda seguramente, né? O governo brasileiro ainda não confirmou ou se pronunciou a respeito da reabertura. A 5ª Região Militar do Exército Brasileiro abriu processo seletivo para cabo temporário. Em Foz, o comandante Marcelo Pontes comentou sobre a oportunidade profissional. O Exército Brasileiro abre oportunidades em processo seletivo para incorporação nas diferentes organizações da 5ª Região Militar, de acordo com a necessidade. O comandante do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado em Foz do Iguaçu, Tenente-Coronel Marcelo Pontes, explica detalhes desse processo seletivo. Iniciou no começo desse mês um processo seletivo para cabos técnicos temporários. Então, estamos selecionando pessoas, pode ser homem ou mulher, com uma idade entre 19 e 40 anos, que tenham as seguintes qualificações: motorista carteira D ou motorista carteira E, técnico em instalação elétrica predial, técnico em manutenção de viaturas diesel e pedreiro. Então, esse processo está aberto até dia 30 de outubro
essas pessoas, depois selecionadas, vão se tornar cabos temporários do Exército Brasileiro e vão poder vir aqui para o batalhão, para o 34º Batalhão de Infantaria Mecanizada aqui em Foz. O comandante lembra das vantagens de se tornar parte da equipe do Exército Brasileiro, entre salários, benefícios, além da chance profissional. Falando sobre salário, que é importante, né, que a gente chama de soldo, então essa pessoa, quando entrar aqui no nosso quartel, vai ganhar em torno de R$ 2.600, fora alimentação, plano de saúde, etc. E vai ficar no máximo 8 anos com a gente, que é um serviço temporário, não pode ficar mais de 8 anos. É uma oportunidade nesse momento para esses jovens, comandante? É uma excelente oportunidade, né? Sabemos que estamos passando por uma crise aí, onde muita gente, infelizmente, perdeu os empregos. E aqui no batalhão a gente está esperando esse pessoal para trabalhar com a gente. Para você ter ideia, eu tenho cerca de 100 viaturas aqui, 100 carros aqui. E preciso de motoristas, preciso de mecânicos, assim como a minha parte de obras, preciso de gente especializada. Então estamos esperando esse pessoal. E a inscrição nesse processo é para entrar no site www.5rm.eb.mil.br. Lá ele vai botar os seus dados, vai selecionar as suas opções e vai começar a seleção. De acordo com o comandante, além dos rendimentos mensais, o período no Exército Brasileiro pode render também outras experiências e qualificação. Aqui no quartel a gente vive uma rotina de autoaperfeiçoamento, não só técnico. Então a pessoa que entrar aqui como técnico de eletricidade vai aprender muito aqui, vai ter a oportunidade de fazer outros cursos, mas também a parte afetiva. Então vai trabalhar toda a sua parte de disciplina, de respeito, de direitos e deveres, e com certeza vai sair crescido aqui do batalhão. Chuva, vento e granizo. O temporal na tarde dessa quarta-feira assustou os moradores. Os dias ensolarados em Foz do Iguaçu não duraram muito tempo. Como previsto pela CIMEPAR, hoje estão ocorrendo pancadas de chuva, o que é positivo, já que a chuva ajuda a evitar temperaturas mais quentes. Mesmo assim, não se pode afirmar se haverá uma frente fria. A previsão é para que as temperaturas fiquem entre 17 e 31 graus hoje e amanhã os termômetros marcam 18 e 26 graus. Sábado é dia de vacinação, é o dia D. Ao todo, são 14 vacinas à disposição para crianças e adolescentes. A Prefeitura de Foz do Iguaçu divulgou o dia D de vacinação nas 29 unidades básicas de saúde. No próximo sábado, dia 17, das 8 da manhã às 5 da tarde, os pais ou responsáveis poderão levar os seus filhos até o posto de saúde. Menores de 1 ano e até os 5 anos de idade precisam receber a dose contra a poliomielite. E ao todo são ofertadas 14 vacinas na multivacinação para menores de 15 anos. Dentre essas vacinas estão a vacina da tríplice viral, que imuniza contra o sarampo, cachumba e a rubéola, e a do HPV, que protege contra o câncer de colo de útero. Além do dia D, a campanha se estende até o dia 30 de outubro. E ao comparecer ao posto de saúde, é importante levar a caderneta de vacinação. Ela foi a primeira mulher a ocupar o Conselho da Câmara de Engenharia Civil no CREA Paraná. Este é apenas um referencial da engenheira e professora da UDC, Célia da Rosa. Acompanhe. UDC Notícias, entrevistas, web, está recebendo hoje uma referência na engenharia civil do estado do Paraná. Foi a primeira mulher a ocupar o cargo de coordenação da Câmara de Engenharia Civil do CREA Paraná. Eu estou falando da engenheira civil e professora da UDC, Célia da Rosa. Professora, antes de mais nada, é um prazer muito grande recebê-la no UDC Notícias Web. O prazer é todo meu de estar podendo compartilhar um pouco da história das mulheres, da engenharia e da vida que a gente leva como profissional. Professora, vamos falar um pouquinho dessa sua história, então, antes da gente entrar na parte da construção civil, da engenharia, vamos falar um pouquinho da sua história, que é referência no estado do Paraná. A senhora foi a primeira mulher
a ocupar um cargo de importância dentro do CREA Paraná. Que relevância isso teve na sua história e para as mulheres do Estado, as engenheiras civis? Eu vejo que a mulher tem buscado cada vez mais o seu espaço como profissional. E entendo, assim, que não é o ser mulher, mas é a capacidade de profissional de poder assumir um cargo que normalmente era assumido só por homens. O CREA Paraná, eu já fui vice-presidente do CREA Paraná, em outra oportunidade, por 2 anos, e, obviamente, trabalho ano a ano, a gente vai buscando esse trabalho de cada vez mais poder contribuir profissionalmente. E chegou o momento em que realmente os meus colegas de trabalho dentro do Conselho entenderam que seria o momento de poder assumir esse cargo, que é de grande honra para mim, porque você coordenar todos os engenheiros da Civil do Estado do Paraná não é tão pequeno assim, e representar o Estado do Paraná a nível nacional. Então, durante o ano de 2019, eu participei como coordenadora, fiz a minha parte, e foi a primeira mulher, até porque somos poucas dentro do Conselho, porque o Conselho, se você buscar a história, você vai ver que normalmente são homens, ao longo do tempo, engenheiros que participavam, e o Conselho hoje, gradativamente, está tendo mais mulheres. Tanto que agora tivemos eleições para presidente a nível nacional, presidente dos conselhos regionais, e foram eleitas 5 ou 6 mulheres, coisa que nós tínhamos, às vezes, uma mulher presidente em um estado. Agora temos 5 ou 6. Então, isso mostra que, gradativamente, elas estão se mostrando, se colocando para poder participar, porque competência, não tenho a menor dúvida disso. É uma questão realmente de você se colocar, se posicionar para poder buscar esses cargos. Acho que foi uma quebra, né, de paradigmas, né, de tabus bobos, né, professora e engenheira, porque, como a senhora falou, não é uma questão de ser homem ou mulher, e sim de capacidade e de competência, né, professora? Você tem que... Não é porque é mulher, não é porque estudou... É a questão, assim, competência. Tem competência, acho que você tem que oportunizar. Mas, muitas vezes, as mulheres temem em se colocar nos cargos por conta de serem... não serem bem vistas, porque, assim, é uma dedicação muito grande. Você deixa muitas coisas que, normalmente, a mulher acaba assumindo, que eu também vejo que a gente tem que saber partilhar, porque, obviamente, eu tenho filhos, eu tenho um marido, eu tenho uma casa, mas, assim, eu tenho muitos parceiros, tenho meus filhos que são meus parceiros, meu marido que é meu parceiro, e entende perfeitamente isso. Entende que a gente tem que buscar os nossos espaços e dividir as tarefas em todo o conjunto. Eu vejo muitas vezes mulheres que não assumem, porque eu tenho problema com a família, e aí vem a parceria, né? Você tem que ter essa parceria. E esse entendimento ainda é lento, né? Os homens ainda têm essa coisa de que mulher cuida da casa e eu cuido do trabalho. Ainda tem muita gente que pensa assim, infelizmente. Mas está mudando. Eu vejo aí os jovens já estão trabalhando um pouco mais, já estão tendo essa visão do partilhar, e que não é nada de mal, é perfeito, é maravilhoso, porque assim faz com que as pessoas possam buscar ainda mais os seus espaços. A senhora comentou, a senhora desse cargo na Câmara de Engenharia Civil do CREA, também foi vice-presidente. Como é que o CREA Paraná vem se reestruturando, se estruturando? Porque a gente nota que a profissão é muito bem solidificada no Estado, né? O nosso Conselho do Paraná é referência para o Brasil inteiro. Nossa estrutura, ao longo dos anos, tem sido muito bem trabalhada. Nós somos um conselho superavitário, não temos pessoas que muito bem representam as várias entidades do Estado, como instituições de ensino também. Então, nós hoje temos 108 conselheiros que representam as mais diversas áreas dentro da engenharia. E esse trabalho é ao longo de anos, né? Então, você tem problemas em outros estados, até às vezes por dimensões, muitas vezes por representatividade. Então, assim, cada caso é um caso, mas, assim, quando você trabalha a nível nacional a engenharia, você vê, puxa, eu estou no mundo maravilhoso, porque
a realidade entre nós e outros estados é muito distante. Então, você tem um São Paulo que tem um número enorme de profissionais que você, para fiscalizar uma coisa assim, inviável, é inviável, você não consegue a quantidade de profissionais que tem dentro do estado e você ter fiscalização ostensiva. Entretanto, você tem o Amazonas, que tem uma área de dimensões enormes e dificuldades enormes de movimentação. Então, cada caso é um caso. E na hora que você vai discutir a engenharia, então, somos todos engenheiros do Brasil. Então, aí sim é que você vê as dificuldades. Então, isso foi um aprendizado muito grande para mim, a ter essa visão, porque quem mora para o Sul, realmente, nós temos privilégios que não que a gente fez esses privilégios, mas por situações ao longo dos anos que fazem com que a parte do Sul tenha aí realmente uma estrutura diferenciada. Professor, essa solidificação no CREA Paraná, essas bases fortes, enfim, essa representatividade, ela termina se refletindo nos bancos escolares também. Isso é perceptível, por exemplo, no curso de Engenharia Civil da UDC, que a senhora também ministra aula, né? A gente tem uma referência, as escolas de engenharia no Paraná são muito bem vistas a nível nacional. A gente tem, assim, não vou dizer que não dá para comparar, mas, assim, é um nível acima. As estruturas das nossas escolas são muito boas. Os professores, então, assim, as referências, quando você vai para outros estados, é uma coisa assim, você estudou no Paraná, você vem do Paraná, isso existe. Tanto que você vê o pessoal que está no Mato Grosso, a grande maioria advinda do Paraná, tanto na agronomia como na engenharia, óbvio, já tem faculdade lá, mas muitos professores se deslocaram para lá. E muita gente gosta de vir estudar no Paraná. Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu. O pessoal fala, estudar no Paraná é outra coisa, né? Eu falo, eu sou privilegiada, porque eu sou advinda do Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio, me formei no Rio e vim para cá. Recém-formada, eu vim para cá e toda a minha vida profissional foi feita no Paraná, né? Tanto que eles brincam comigo muito, falam, se tem o X aí carioca, não tem nada com leite quente. Eu falo, não, mas eu aprendi, hoje eu sou muito mais paranaense do que carioca, porque eu já vivi mais tempo no Paraná do que no Rio de Janeiro, né? Professora, vamos falar um pouquinho da profissão em si, né, a engenharia civil, porque o país, apesar dos pesares desse momento, dessa pandemia toda, enfim, a construção civil em si, ela vem num momento muito bom. Por que isso está acontecendo? Qual é o segredo para que esse setor da economia, enfim, esteja reativado? Olha, é a minha visão, tá? É uma constatação, realmente. Hoje, vou pegar aqui Foz do Iguaçu, tem mais de 2.000 obras em aberto. Nunca teve tão bom mercado de Foz do Iguaçu como está hoje. Mas, na minha visão, eu entendo assim, essa pandemia fez com que as pessoas ficassem em casa e fez com que as pessoas vissem o quanto elas precisavam melhorar a sua qualidade de vida dentro da sua própria casa. Porque até então você saía de manhã, voltava à noite e dormia. Então você precisava ter uma cama, né, um bom chuveiro e deu, porque você já comeu na rua, você já fez tudo. Você passou a fazer tudo dentro de casa, você começou a ver, puxa, mas esse espaço aqui não está bom, puxa, eu podia melhorar. Então, assim, o que você tem de obras em reforma, casas novas, investimento em novas residências, é uma coisa, assim, louca. Muito bom para a engenharia, mas muito bom para a qualidade de vida das pessoas. Então, eu vejo que está melhorando muito, as pessoas estão mais preocupadas com as suas casas, em fazer melhorar o seu espaço. Isso é muito bom para nós, obviamente, na área da engenharia, principalmente, mas da arquitetura. Enfim, é um conjunto, porque a construção civil ela acaba puxando muitas outras áreas em paralelo, né? A gente sente isso há pouco tempo. Nós fizemos uma reportagem específica sobre isso, mostrando esse aquecimento, indo nos bairros, mostrando as obras. E é impressionante mesmo. E não é assim, num bairro X. Isso está espalhado por toda a cidade, né? E isso é muito bom, principalmente nesse momento onde a gente precisa, enquanto sociedade, reaquecer essa economia, né, professor? Temos que lembrar o seguinte, que é uma mudança de paradigmas. Nós não vamos voltar para o que era.
Nós agora estamos num outro patamar. A nossa mudança é óbvio. A pandemia é uma coisa horrorosa, é uma coisa muito triste, mas ela trouxe alguns benefícios do ficar em casa, do vivenciar a família, essa importância da família, essa convivência com a família é muito importante. E, obviamente, isso faz com que a gente tenha melhor qualidade de vida, preocupação, você ter um espaço dentro da sua casa, ter uma área comum que você possa propiciar o descanso, o lazer. Isso foi muito importante. Então, por isso que a gente vai para tudo quanto é bairro, está todo mundo mexendo. Cada um fazendo dentro da sua possibilidade, mas está fazendo. E é uma profissão e tanto, então dá para se dizer que é uma das profissões onde, para os próximos vestibulares, dá para os candidatos pensarem bem, né, professora? Sempre acreditei e acredito que, assim, a engenharia é a base. É a base de tudo. Me diga lá alguma coisa que você faz que não tem engenharia. Me diga lá, o que você come vem da engenharia agronômica. O que você toma de remédio vem da engenharia química. Onde você está, veio da engenharia civil. O hospital tem engenharia civil, tudo tem engenharia. Então, assim, a engenharia é a base. A gente não tem como dizer a engenharia não vai dar certo. Não existe. Existe, sim, qualidade. Profissionais de qualidade, que se dedicam. Eu falo isso para os meus alunos constantemente. Falo, gente, não existe o profissional, um mau profissional. Existe profissional que não se dedicou àquilo que ele quer. Se ele se dedicar, ele vai ser bom e vai ter sucesso na sua profissão e, obviamente, junto com isso vai ganhar dinheiro, vai ter toda uma estrutura. Tanto que os últimos alunos que saíram, os que foram meus alunos, eu tenho visto todo mundo empregado, todo mundo trabalhando, todo mundo feliz. Minha volta encontro aí no Facebook, né? Professora, estou fazendo isso, estou trabalhando aqui, estou trabalhando lá. Olha que bom, tá vendo? Deu certo a engenharia. Então, cada vez mais, é uma profissão de base. Eu queria agradecer demais, antes de mais nada, parabenizá-la pela referência que a senhora, na verdade, construiu no estado do Paraná, dentro da engenharia civil. Parabenizá-la pelo trabalho como professora também e agradecer demais a presença, esse bate-papo, esse tempo que a senhora disponibilizou para a gente aqui no DC Notícias Web. Fico à disposição e aqui vou completar, porque eu não posso deixar de falar da coisa que mais eu tenho trabalhado nos últimos anos, que é a acessibilidade. Então, isso eu tenho que falar, porque assim, a engenharia tem vários ramos, e hoje eu trabalho muito forte com acessibilidade. Isso eu tenho que agradecer ao professor Fábio, que acreditou comigo de que a gente poderia fazer a diferença, e hoje eu estava lendo reportagens interessantes em que as faculdades que têm a matéria de acessibilidade têm tido um plus a mais em termos de qualidade dos profissionais que de lá advêm. Então, eu só tenho que agradecer a vocês de poder contar um pouquinho da minha história e fico sempre à disposição no que precisarem para a gente poder trocar ideias e poder ainda melhorar a informação da nossa população, da nossa comunidade. Obrigado de coração, professora, mais uma vez. O DC Notícias Web, esta quarta-feira, fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Você pode acompanhar as nossas publicações em nossas redes sociais oficiais. Obrigada pela sua companhia e até lá. Até lá.